Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Angélica, Luciene, bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então, que essa seja a melhor semana das nossas vidas até então, que seja uma segunda, uma semana de alegria, de amor, de paz, de bondade, de compaixão, que seja uma semana onde a gente coloca mais nosso foco, a nossa atenção em absolutamente tudo aquilo que vamos fazer e que a gente saia do modo automático, queridos, em nome de Jesus, e que a gente preste atenção, que a gente observe as coisas ao nosso redor, observe as bênçãos que Deus derrama na nossa vida todos os dias, que a gente não fique ocupado e distraído demais a ponto de não perceber, a ponto de não notar e achar de repente que Deus está nos esquecendo, nos abandonando. Nada disso é verdade, queridos. Há um tempo certo para todas as coisas e Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele não deixa um só para trás. Então alegre-se na certeza de que você é visto, vista, notado, notada, conhecido, conhecida por Deus. E o Senhor está aí com você e Ele tem um plano bom para a sua vida. Queridos, hoje nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. A gente encontra essa palavra lá em João capítulo 6, do versículo 29 até o versículo 37. Nós vamos também declarar o Salmo 91 sobre o nosso dia, sobre a nossa semana. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Simone, Maristela, Edna, Aninha. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Obrigada, Pai, pelo teu favor sobre a nossa vida, obrigada pelo seu cuidado, obrigada pela alegria derramada no nosso coração. Paizinho, obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, obrigada pela vida e saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos. Paizinho, agradecemos porque o Senhor nunca solta a nossa mão. Obrigada por nunca nos deixar, por nunca nos abandonar. E obrigada por ser a nossa companhia constante, nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Obrigada por ser aquele que abre um caminho onde parece não haver um caminho. Obrigada, Pai, porque para o Senhor não existe impossível. E nós nos alegramos nessa verdade maravilhosa. Obrigada pelo seu cuidado nos mínimos detalhes. Agradecemos, Pai, porque há um tempo certo para todas as coisas. E nós agradecemos porque enquanto estamos aguardando, Pai, nós vamos fazendo a nossa parte. Nós vamos nos preparando, Pai, para então ficarmos prontos para que esse dia chegue, para que essa bênção chegue, para que esse momento chegue na nossa vida, no nosso coração. Paizinho, quebra as correntes que estão nos prendendo em alguma área da nossa vida, correntes essa que às vezes não estamos vendo, enxergando, estamos apegadas a determinadas áreas, Senhor. Pedimos para que o Senhor quebre as correntes que estão nos prendendo, seja lá em qual área que for da nossa vida, e sabemos que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E nós nos alegramos nessa liberdade plena, completa, absoluta, em todas as áreas, em todas as esferas, em todas as camadas da nossa vida. Obrigada, Pai, recebemos a sua palavra no nosso coração, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Obrigada por esse dia único, obrigada por essa página em branco, Pai, onde nós temos a oportunidade de fazermos aquilo que é justo, correto, alegre, agradável aos seus olhos e para o seu coração. Queremos ver o seu sorriso em nós. Perdoe-nos pelas vezes que nós falamos e fazemos coisas que não devemos falar e fazer, Pai. E ajude-nos, Pai, a andarmos de uma forma, Pai, que alegre o seu coração, andando em amor, em alegria, em perdão. Obrigada, Pai, por estar sempre conosco. Obrigada porque nós nunca estamos sozinhos. Nós te agradecemos por tudo. E queremos dizer nesse dia que o Senhor é bem-vindo no nosso coração, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo em absolutamente tudo aquilo que vamos fazer e estamos fazendo. Obrigada por estar conosco. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos. Tudo bem? Ed, Salvo Snickers, lição. Carmélia, Diogo, José. Queridos,
Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa alegre segunda-feira. Como assim, Paulo? Depois de um feriadão, plena segunda-feira, você vem dizer que é uma alegre segunda-feira? Queridos, nós precisamos transformar a nossa mente. Sim, essa é uma alegre segunda-feira. Todos os dias nós temos motivos para nos alegrarmos, para agradecermos a Deus. Nós temos motivos para festejarmos esse dia, essa página em branco. E esse é um dia, uma página em branco, onde nós podemos olhar para as coisas que são realmente importantes. Tirar os olhos daquilo, nós já vimos na semana passada, que é transitório, das coisas que são passageiras, e olharmos para as coisas que são eternas. Porque, queridos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E de repente você já descansou no seu feriadão, ou você refletiu, ou você aprendeu algo novo, ou você esteve aí agarradinho em Jesus, agarradinho em Jesus nesses últimos dias, e foi tão bom. Você ficou aí abastecida do pão da vida, né, queridos? Nossa fonte inesgotável de todas as coisas. Como é maravilhoso a gente ter um tempo para desfrutar da companhia maravilhosa de Jesus, que está sempre conosco, né, queridos? Só que às vezes a gente fica no automático demais no dia a dia. Mas Jesus nos convida para entendermos que há um tempo para todas as coisas. A gente pode cuidar de tudo, ter todos os compartimentos no nosso dia e priorizarmos sempre a nossa vida com Deus, queridos. Priorizarmos a nossa vida com o Senhor, que é o que nos abastece, que nos fortalece, que nos dá alegria. É onde a gente entende que Deus transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria, que não há nada que seja impossível para Ele, que Deus abre um caminho onde parece não abrir um caminho. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida, a parte onde ele diz que é o pão da vida. A gente encontra lá em João, capítulo 6, eu vou ler do versículo 29 até o versículo 37. Mas antes, vamos declarar o Salmo 91 sobre o nosso dia, sobre a nossa semana. Se você puder, aí onde você está, também você pode falar em alta voz, ou você, de repente, você não pode falar em voz alta, você pode pensar, mas não deixe de mentalizar e pensar, e deixar que cada uma dessas palavras do Salmo de proteção, do Salmo 91, entre na sua vida, na sua mente e no seu coração, tá bom? Vamos lá então, queridos, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Declare, queridos, declare sempre o Salmo 91 sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre a sua semana. Não deixe, queridos, de meditar nas Sagradas Escrituras e de declarar a palavra de Deus que tem vida. Você lança a palavra de Deus, ela vai alcançar o propósito com o qual ela foi enviada. Bom dia, Jussara, Ana Paula. Bom dia, queridos. Bom dia, Giovanni. Amados, seguindo aqui a nossa live,
Vamos lá para João, capítulo 6, eu vou ler do versículo 29 até o versículo 37. Queridos, na verdade é versículo 25 até o versículo 37. Eu não sei porque eu falei 29, eu acho que é porque eu não entendi minha letra. Mas João, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 37. Jesus, o pão da vida. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram a Jesus: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Amém, amém, amém. Queridos, veja que como sempre, desde sempre, né? As pessoas estão buscando um sinal, elas querem ver para depois acreditar. Mas Jesus nos ensina que feliz é aquele que não viu e acredita. Feliz é aquele que crê nas coisas que ele disse que faria, queridos, porque nada é impossível para o nosso Deus. Então veja, Jesus está dizendo aqui que ele é o pão da vida. Ele nos alimenta, ele nos abastece de absolutamente tudo aquilo que precisamos. Aqui, claramente, as pessoas queriam ver sinais, elas queriam ver Jesus fazendo alguma coisa para acreditar. E elas foram falar do maná. E Jesus está dizendo aqui que quem enviava o maná era Deus Pai. E então ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz: aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus nos abastece de todas as coisas, queridos. E ele está falando aqui, claro, espiritualmente também. Sabe, queridos, quando fica aquele vazio dentro de nós e a gente fica tentando ali buscar em outras coisas, outras pessoas, outros lugares, aquele preenchimento, aquele vazio completo e absoluto, que a gente tenta buscar uma alegria, uma felicidade momentânea nas coisas, e aquilo ali passa e vem aquele vazio cada vez maior. E aquele vazio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E quando nós encontramos com Jesus, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, queridos, nós somos completamente, absolutamente preenchidos em todas as camadas, em todas as esferas da nossa vida. Então, querido, aquele vazio, aquela fome, aquela sede de alguma coisa passa. Porque quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente sabe porque sabe. A gente tem em todo o nosso ser a resposta para tudo aquilo que a gente vinha buscando, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, a gente estava ali buscando esse preenchimento completo, essa plenitude completa na nossa vida que só Jesus pode nos dar. Todas as outras coisas são momentâneas, mas com Jesus é eterno, é todo dia, todo momento, todos os instantes. Então, quem vem a Jesus, assim como ele acabou de dizer, que eu acabei de ler aqui para vocês, né?
Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus nos ensina a irmos até Ele e acreditarmos nele. E assim nunca teremos fome, nunca teremos sede. Porque quando a gente encontra com Jesus, a gente tem essa certeza no nosso coração. Fala, é aqui. Isso que eu procurei a vida inteira, eu encontrei. Aqui é o meu lugar de descanso, aqui é o meu lugar de repouso, aqui é o meu lugar de preenchimento completo. É aqui, nas asas de amor de Jesus. E na oração que Jesus nos ensinou, que nós carinhosamente chamamos de Pai Nosso, Ele também diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui Ele está dizendo que Ele é o pão da vida. Ou seja, nós temos a nossa porção diária para um dia de cada vez. Nós temos a plenitude de Jesus para esse dia de hoje, queridos. E nós vimos na semana passada Jesus também nos ensinando a não nos preocuparmos com o amanhã, que aliás é uma das coisas que a gente mais faz na nossa vida, né? Não se concentra no hoje, no agora, mas está preocupado com o amanhã, com o depois da manhã, está ali com a mente cheia de coisas que só existe dentro da mente, em nenhum outro lugar. E nós precisamos prestar atenção nesses pensamentos, queridos, porque esses pensamentos vão gerar sentimentos dentro de nós e vai acabar gerando ações que não eram aquelas que é para a gente tomar. Então preste atenção nos seus sentimentos, se abasteça de coisas boas, de declarar a palavra de Deus, de levar os seus pensamentos para as coisas do Senhor. Hoje, nesse dia de hoje, nós temos a nossa porção perfeita para esse dia de hoje. Sim, essa segunda-feira maravilhosa, declaramos por fé que algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje. Nessa segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025, nós temos a nossa porção perfeita para hoje. Deus já cuidou de absolutamente tudo no nosso dia. E você descansa o seu coração, aquiete a sua mente, silencie as vozes que dizem que você não pode, que você não é capaz, que não é para você, que algo ruim está prestes a acontecer. Isso não está em nenhum momento aqui na Bíblia, Deus dizendo para a gente pensar desse jeito, queridos. Muito pelo contrário. Ele nos diz que tem planos bons para a nossa vida, planos para nos fazer prosperar, planos para nos dar esperança e um futuro. Não são planos de causar dano algum. Então é nessas coisas que a gente tem que pensar. Nas coisas do alto, nas coisas do Senhor, nas coisas que fazem sentido, nas coisas que nos alegram, nas coisas que nos preenchem, que são as coisas que vêm de Jesus, que são as coisas que vêm do alto, que são as coisas que são eternas. Queridos, nada foge do controle de Deus. Então se alinhe, quanto antes você se alinhe com Deus, com as coisas de Deus, antes as coisas acontecem na sua vida. Então Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida, Ele é tudo o que nós precisamos. Em Jesus nós temos alimento, nós não temos fome, nós não temos sede, nós somos alimentados completamente, queridos. Nós ficamos cheios da plenitude de Deus. A gente não precisa estar em algum lugar, a gente não precisa estar fazendo alguma coisa, a gente quietinho, na nossa quietude, a gente encontra Deus e a gente se alegra ali mesmo onde a gente está. Nós somos abastecidos, cheios de paz, da paz do Senhor, da paz que excede todo entendimento. Então são palavras para a gente guardar na nossa mente e no nosso coração. E Jesus segue aqui dizendo: mas como ele disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que meu Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, queridos, você de repente que está aí achando que Jesus não te ama, como um dia eu achei também, que Jesus não se importa com você, como um dia eu achei também. Você que está aí achando que Jesus é só para os outros, como um dia eu achei também. Graças a Deus, a gente continua na nossa caminhada, a gente sabe que nada disso é verdade, que Jesus, sim, me ama, Ele também ama você. Sim, Jesus conhece a mim, Ele conhece você também. Sim, Jesus tem um plano perfeito para mim, tem um plano perfeito para você também. Sim, Jesus se importa muito comigo, Ele também se importa muito com você também. Então você se alegra na certeza de que Jesus nunca vai te rejeitar. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, queridos, fica a promessa de Jesus. Ele nunca vai te rejeitar.
Jesus vai te receber de braços abertos. Jesus vai te envolver com os braços amorosos que só Ele tem. Jesus vai te cobrir de graça, vai te cobrir de favor, vai te cobrir de paz, vai te cobrir de alegria. Ele vai abrir um caminho onde você olha e fala, acabou, é meu fim, não tem mais jeito. Deus vai abrir um caminho muito melhor para você, muito mais adequado com essa fase da vida que você está, queridos. Então, não se aborreça com as coisas terrenas, mas se alegre, tenha alegria que as coisas que vêm de Jesus são coisas eternas, são as coisas que realmente nos alegram, nos abastecem. É claro que Deus sabe que nós estamos aqui no planeta Terra, né, queridos, não quer dizer que não é pra gente se alegrar com outras coisas. É claro que nós vamos nos alegrar com muitas coisas, queridos. Nós vamos ter paz, sim, em muitas situações. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós nos alegramos sim com as coisas, nós festejamos, nós celebramos a alegria do outro, nós celebramos as conquistas do outro, nós celebramos também as nossas conquistas, nós nos alegramos com as bênçãos, nos alegramos com o favor do Senhor. Agora, que nada disso nunca roube nosso foco, a nossa concentração em Jesus, porque a gente pode começar a achar que essas coisas são nossas, que nós estamos atraindo essas coisas para nós estamos fazendo com as nossas próprias mãos. Mas a gente deve se lembrar que toda boa dádiva, ela vem do Senhor. Então, sim, que a gente voe cada vez mais alto, mas na certeza de que quem está lá conosco é Jesus. Quem faz a gente voar cada vez mais alto é o Senhor Jesus. Quem mostra aquilo que a gente não conhecia pra gente é o Senhor Jesus. Quem nos cobra de amor, de graça, de favor, que derrama dons e talentos sobre a nossa vida, é o Senhor Jesus. Então que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória dele, Jesus, o pão da vida, aquele, queridos, que sacia toda a nossa fome, toda a nossa sede das nossas entranhas, da nossa alma, de todo o nosso ser. Somente em Jesus nós encontramos esse descanso, queridos. Não se distraia com as coisas terrenas, mas sim, olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, o pão da vida. Olhe para Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Então, elimine as distrações e foque no Senhor. Busque quietude dentro de você. Não negligencie o que temos de mais precioso, queridos, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, busque a quietude, busque esse silêncio, busque encontrar Jesus todos os dias. Quem busca, encontra, queridos. Amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, que vocês sejam todos abençoados ao sair, abençoados ao chegar. Que o Senhor o proteja, blinde e guarde a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre, em nome de Jesus. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada. Que Deus os abençoe, queridos. E não se esqueça, querido, declara coisas boas. Se você está aí triste porque é segunda-feira, depois de muitos dias aí de descanso para você, fala, Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pela minha vida, obrigada por esse dia, por esse presente do Senhor que é o hoje. Foque nas coisas de Deus, fique encharcado da palavra de Deus, que você vai mudando a sua lente e você vai conseguindo ter gratidão, ter alegria todos os dias, queridos. Um beijo para todos vocês. Vanessa, Deus te abençoe. Marcelo, Angélica, minha querida. Amém, amém. Recebo com alegria e gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Luciene. Obrigada, minha querida. Glória a Deus. Elis. Santos, Danilo, Kátia, Miranda, Salomé. Bom dia também, queridos. Misael, Ana, Pati, Elis, Vanderlânia, Michel, Ana Carla, Patrícia, Paulo, José, Rosângela, Silmara, Neto. Amém, querida. Deus abençoe, Naira. Obrigada, Ana, querida, por colocar aqui os versículos.
Kelly, Japonesinho, Jussara, Ana, Giovanni, Isa, feliz segunda, minha querida, para você também. Carmele, Diogo, Lição, JRS, Maristela, Simone. Obrigada a todos vocês, queridos. Até amanhã, terça-feira, em nome de Jesus.